Oi, Alexandre. Olá, ouço bem. Boa tarde. Tá ouvindo? Deixa que já entramos aí, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindo aí, pessoal. Bem-vindo aí a quem já está online aí com a gente, acompanhando aí mais um evento aí do Grande Encontro, né? Mais uma apresentação bem interessante hoje, de um tema muito relevante e cada vez mais necessário, né, ser discutido, que é propriedade intelectual, autorais e patentes, né? Nós estamos aí promovendo aí um evento de incentivo à melhoria, à inovação dentro das empresas, então, né, a gente bater bem como isso aí é regulamentado, né? E para isso nós convidamos aí o participante aí desse assunto, Alexandre Nascimento, da Décio Freire, né, do escritório de advocacia Décio Freire. Falar rapidinho do Alexandre aqui. Alexandre, graduado pela Universidade Federal do Rio, pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual e pós-graduado em Direito de Empresas pela PUC do Rio, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola de Magistratura do TJ, né, do Rio de Janeiro, e mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, um especialista bastante conhecimento no assunto, né? Vai trazer para a gente, então, né, os principais aspectos, né, as principais dúvidas que temos aí sobre um assunto que ainda, eu disse, né, é pouco disseminado, né, dentro das empresas. A cada vez isso aí vai se tornando mais necessário. Então, doutor Alexandre, fica à vontade aí, boa tarde, com você aí. Ao final, pessoal, podem ir enviando as dúvidas, ao final a gente vai passar as dúvidas, as perguntas para o doutor Alexandre responder, tá? Então, durante a apresentação aí, surgiu alguma dúvida, manda para a gente, ao final a gente vai colocar no debate aí. Doutor Alexandre, você aí, boa apresentação e em breve a gente fala de novo. Ótimo, vamos lá, tudo bem? Vamos lá, gente. Boa tarde a todos. O nosso tema é propriedade intelectual, direitos autorais e patentes. A primeira coisa que a gente tem que observar é que patentes e direitos autorais estão inseridos na propriedade intelectual. Então, o nosso primeiro desafio aqui é entender o que é propriedade intelectual, porque já que os outros dois estão inseridos nela, né? A propriedade intelectual, ela é um conjunto de atividades intelectuais no campo da indústria, no campo científico, no campo literário e artístico. Na verdade, é o somatório. A propriedade intelectual, então, ela envolve os direitos autorais, que são os direitos dos artistas, dos intérpretes, e também envolve a propriedade industrial, que são as marcas, as patentes, os desenhos industriais. A propriedade industrial, então, ela é a guarda-chuva desses direitos todos. É nela que se insere toda essa matéria. Isso é o que está definido aí, a gente vê no slide, eu trouxe algumas referências, isso é o que está definido na Convenção de Estocolmo, de 1967, que estabeleceu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e isso é o que está no TRIPS, que é o Acordo de Comércio de 1994. O TRIPS ainda vai mais além, ele inclui as indicações geográficas, as topografias e as informações confidenciais. Pode trocar de slide? Vamos começar, então, pelos direitos autorais. O que vem a ser direitos autorais? Isso é importante, gente, para que o gestor ele tenha ideia de quais são os ativos intangíveis de propriedade intelectual que ele tem a seu dispor, o que ele precisa proteger. Para ele entender o que ele precisa proteger, ele tem que entender quais são os institutos. Ele precisa saber o que
consiste em direito autoral, o que consiste em direito de propriedade industrial e quais deles serão protegidos e onde. Então, é importante, primeiro, ter uma noção teórica do que significa cada um. E aí tem essa informação um pouco mais acadêmica, um pouco mais técnica, sobre que seja um, que seja outro. Os direitos autorais. Então, vamos lá delimitar o que são os direitos autorais. Os direitos autorais são a criação do espírito da pessoa física. Eles decorrem da criação da mente humana. Inclusive, aí tem uma discussão muito interessante, odierna, sobre a titularidade de obras intelectuais pela inteligência artificial. A lei brasileira ainda não se aceita isso com muita facilidade, porque para a lei brasileira está escrito nela que os direitos autorais são criação do espírito da pessoa física. Então, por enquanto, a inteligência artificial, muito embora componha músicas, muito embora faça quadros lindíssimos, faça escritos interessantes, ela ainda não pode ser considerada sujeita do direito autoral. Ela ainda não é a proprietária do direito autoral. No Brasil, o proprietário do direito autoral, no que diz respeito à inteligência artificial, ainda é o criador da inteligência artificial, e não ela em si. Mas isso tende a mudar, né, porque as máquinas estão adquirindo consciência, essas máquinas com inteligência artificial avançada estão adquirindo consciência, e pensa-se até que no futuro elas terão emoções, e aí o direito vai ter que tomar uma providência e talvez até resguardar direito de inteligência artificial. Aliás, isso está mudando muito, mesmo porque hoje em dia até os animais são sujeitos de direito, né? Então, a tendência é que a inteligência artificial também possa vir a ser titular de direitos autorais. Quais são os direitos autorais? O que está protegido por direito autoral? Isso está escrito na Lei 9.610 e nos tratados internacionais ligados à matéria, que dispõe que são as obras literárias, teatrais, musicais, dentre outros. Nesse slide aí, a gente vê o artigo 7º da lei, que diz, não taxativamente, mas quais são as obras que a lei entende como protegidas de direitos autorais. A gente vê aí, não sei se está nítido para todo mundo. Temos as obras literárias, artísticas e científicas, temos as obras teatrais, musicais, coreográficas, as fotografias, ilustrações, várias outras. A lista é grande, o artigo é extenso. Temos também projetos arquitetônicos, muita gente não sabe, projetos de engenharia, isso a gente vê lá no inciso 10. Nesse ponto dos projetos arquitetônicos, tem um tema interessante que atinge muito o empresariado, que diz respeito à imagem geral da empresa, o trade dress, conhecido como trade dress, né? A imagem, a roupagem do negócio. Vocês vão lembrar, com muita certeza, por exemplo, dos postos Petrobras, das lojas da Mr. Cat, do Outback, todas elas têm uma característica visual específica. Você não confunde as lojas do Outback com a loja do McDonald's. Você não confunde o posto Petrobras com o posto Ipiranga. As apresentações são distintas. E essa apresentação é o que se chama de trade dress. Então, muitas vezes, o projeto arquitetônico, além de ser um direito autoral, que deve ser registrado, protegido e tem valor pecuniário, ele também está protegido pelas normas de concorrência desleal lá na propriedade industrial, que a gente vai ver. Mas então, por aí, já nesse começo, a gente vai vendo que há um intercâmbio de direitos, né? E muitas vezes o empresariado não está atento ao que tem que proteger e ao patrimônio que tem ali na aparência do negócio, no projeto arquitetônico, que pode ser usado, inclusive, para impedir a concorrência. Pode mudar? No artigo seguinte, no artigo 8º, a gente tem o que não é direito. O que é aí, como a gente pode ver, são as ideias e os esquemas.
É muito bom as pessoas terem uma ideia que consideram mirabolante, inclusive dentro das corporações, as pessoas têm uma ideia que acham sensacional e falam, tem que proteger essa ideia, tem que registrar essa ideia. Isso aí vai dar dinheiro para a empresa. A ideia em si, ela não tem proteção, nem o esquema, nem a regra de um jogo ou de um esquema qualquer. Simplificar para vocês entenderem bem, não sei se o pessoal que for da minha idade vai se lembrar. O SBT lançou um programa chamado Casa dos Artistas. Na época, eles sofreram uma interpelação dos criadores do Big Brother. E nessa interpelação eram questionados os direitos autorais. As partes eram poderosas, né, economicamente, o debate ficou acalorado. As discussões foram muito grandes. Uma disputa imensa. O Judiciário de São Paulo tendo que se virar com a questão. Mas acabou, ao que tudo indica, sendo resolvido num acordo. Mas se a gente fosse analisar a lei friamente, não tivesse chegado tivesse que ir a uma sentença judicial e a gente tivesse analisado, a ver que as regras de jogo e os temas são taxativamente proibidos pela lei de direito. Ou seja, não adianta querer reivindicar a regra de jogo para impedir um outro programa como se fosse um direito autoral. Não é. Friamente não é. Logicamente que nessa questão envolvia outras coisas, direito conexo, enfim, tinham outros direitos autorais envolvidos. Mas o mote da reclamação era a regra, o esquema. E a regra e o esquema a gente sabe que a lei veda, não pode. Então, as pessoas nas corporações têm que estar muito atentas ao que pode ser registrado e ao que não pode. Daí a importância da consultoria especializada. Pode trocar? Depois que você define o que é e o que não é direito autoral, você tem que entender a duração dos direitos da Lei 9.610. Vale lembrar que o registro em matéria de direito autoral, eu estava até falando antes da apresentação, o registro não é obrigatório. A proteção do direito autoral nasce com a criação da obra. Então, quem cria uma obra não precisa sair desarvorado correndo para registrar. Não precisa. Mas ajuda muito o registro. Na hora que houver um questionamento sobre autoria e anterioridade, quem tem o registro tem mais facilidade de provar. Numa obra autoral, dessas que estão listadas no artigo 7, existem os direitos patrimoniais, que são os direitos alienáveis, aqueles que podem ser negociáveis, e os direitos morais nas obras. E esses direitos morais são inalienáveis. A gente pode botar aí a reivindicação de autoria, a faculdade de modificar a obra no futuro, o direito à reputação, enfim, são esses os direitos morais. Os direitos morais não entram nas negociações de direitos autorais. O autor, ele cede os direitos patrimoniais a uma empresa ou qualquer, mas os direitos morais continuam com ele, com a pessoa dele. Como eu disse lá no início, é a pessoa física que é titular dos direitos autorais. Então, o direito moral é dela enquanto pessoa. Como a gente vê aí no artigo 40, a gente sabe disso, os direitos patrimoniais de direito autoral, eles valem a vida toda do autor e perduram por mais 70 anos após a morte, contado de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento. E essas questões são importantes porque elas dizem respeito à sucessão e o licenciamento. Sucessão e licenciamento. Se você entende a validade
do direito, você vai poder trabalhar o licenciamento. Isso normalmente toca aos herdeiros, né, que ficam perdidos quando o autor morre e eles não sabem como fazer para retomar os contratos e fazer outros a partir de então. Os contratos eles se sujeitam de direito autoral a múltiplas regras, inclusive de acordo com cada tipo de obra, né? As obras como fonograma, como fotografia, elas têm tratamento especial, então o contrato, inclusive, tem que ser diferente. Pode trocar. Eu estava falando, inclusive, com o nosso apresentador, com o Lucas, nas corporações, por ter um programa de inovação, e muitas vezes a inovação ela é atingida por programas de computador que solucionam diversos problemas da corporação. Ele otimiza a gestão, ele otimiza a produção, ele otimiza o funcionamento do dia a dia. E o que é um programa de computador para a propriedade intelectual? O programa de computador ele é um direito autoral, mas ele não está regido por essa lei que a gente viu anteriormente, a 9.610, e sim por uma lei específica que é a 9.609, porque o programa de computador ele é singelamente diferente das demais obras intelectuais. Mas ela é protegida equivalente às obras literárias. O programa de computador, o que ele, grosso modo, instruções organizadas em meios digitais de modo a atingir um fim. Isso é o que se lê aí naquele artigo 1º. A exceção no que diz respeito aos direitos autorais é que no direito de programa de computador eles não atribuem direitos morais, como a gente viu nas outras obras. Um artista, um pintor, um músico, ele tem os direitos autorais sobre a obra. O criador de programa de computador ele não tem direitos morais. Ressalvado, logicamente, a reivindicação de autoria, poder alterar a obra e honra e reputação. Esses estão sempre ressalvados. É os que se lê aí nesse parágrafo 1º do artigo 2º. É fácil notar, assim, a importância econômica global dos direitos autorais relativos aos programas de computador. Principalmente no mundo, a gente pode notar que mensalmente circulam milhões de dólares relativos às licenças e alienações de programas de computador. Todo celular, todo tablet, todo computador, todo notebook, todas as centrais multimídias, enfim, essa plataforma pela qual a gente está fazendo essa apresentação hoje, todas elas estão repletas de programas de computadores e nelas todas há circulação intensa de licenças e alienações enumeradas surpreendentes no Brasil todo. Então, toda corporação tem que estar atenta aos seus direitos autorais referentes aos programas de computador, tanto criados quanto aqueles que já existem. A questão é de quem é, né? Quem é o titular do programa de computador? É o funcionário que criou? É a empresa que contratou? Essa questão tem que estar delimitada em contrato. Via de regra, o programa de computador é do contratante, é do empregador, mas existem situações em que há um fomento à inovação que o contratante até flexibiliza isso, ele faz um contrato diferente, permitindo que o funcionário que se empolga a encontrar soluções diferentes para a corporação tenha uma participação específica. Mas é importante que isso esteja bem delimitado no contrato para não haver discussão futura. Um outro ponto que evidencia peculiaridade está na variedade do computador. Também, como dito no que diz respeito aos direitos autorais, os programas de computador também não precisam ser registrados para ter proteção. Também não precisa, criou um programa de computador,
achou uma ideia sensacional que vai resolver o problema, vai resolver problemas da empresa, não precisa sair correndo. Mas, como dito, registrar ajuda muito na hora do conflito. Porque na hora de querer saber quem foi que criou e quando criou, se você tem um registro, o meio de prova fica muito mais fácil. Na verdade, então, na prática, todo mundo sempre registra. No programa de computador, a validade é de 50 anos. A gente viu que nos direitos autorais gerais, a validade é a vida toda do autor, mais 70 após sua morte. Nos programas de computador, a validade é de 50 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente da sua publicação ou criação. Então, como eu disse, a questão relevante aí é identificar quem é o proprietário do programa de computador. O funcionário ou a oração, né? Vamos trocar? Tentando dar uma corrida, porque o assunto é muito extenso. Só um instantinho. E tem muito detalhe técnico que atrapalha. Então, a gente já viu que a propriedade intelectual engloba os direitos autorais e a propriedade industrial. A gente falou um pouco dos direitos autorais, o que pode ser direito autoral, o que não pode ser direito autoral, a validade do direito autoral, e falou dos programas de computador e a validade do computador. Agora a gente precisa entender o que é propriedade industrial, para também entender o que a corporação tem no seu negócio e que precisa ser protegido. A propriedade industrial, ela é, como a gente já notou, um episódio da propriedade intelectual. Ela é parte da propriedade intelectual. A lei é 9.279/96 e os tratados internacionais, que são diversos, que regem a matéria. Como é que se dá a proteção da propriedade industrial? Pode trocar? Deixa eu ver se é o outro slide. Não, é esse. Não, é o anterior nele. Como é que se dá a proteção? A proteção se dá pela concessão de patentes e de modelos industriais, pela concessão de desenho industrial, pela concessão de marca, pela repressão à falsa indiográfica e repressão à concorrência desleal. Vamos lá nas espécies. O que é patente? Patente é uma invenção dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Para exemplificar, para ficar mais concreto na cabeça, imagina, por exemplo, um ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa que não existia. Ninguém nunca tinha inventado isso. Alguém vem, cria um ferro de passar roupa, e isso é uma patente, é um produto que você vai levar a patente. Um produto. E aí vem o seguinte, modelo de utilidade. Patente de modelo de utilidade. O que é? Modelo de utilidade é um objeto ou parte dele com disposição nova e ato inventivo que resulte em melhoria funcional. Vamos pegar aquele exemplo anterior do ferro de passar roupa. O ferro de passar roupa é uma patente. E aí vem um cidadão, pega o ferro e percebe que no uso dele, quando ele passa no botão da camisa, ele arranca o botão da camisa. Ele desenvolve uns cortes na lateral do ferro, na base do ferro, na lateral do ferro, e deu uma nova utilidade para aquele produto. Isso é uma parte de modelo de utilidade. Então, o ferro em si é a patente de invenção, e o modelo de utilidade é aquela melhoria funcional que foi aplicada a algo que já existia. O que é um desenho industrial? O desenho industrial é uma forma plástica ornamental, em linhas ou cores, que possa ser aplicada a um produto, dando um visual novo para ele. O exemplo clássico é das embalagens, né? Embalagem de shampoo, embalagem de perfume, isso é um desenho industrial. Marca é o mais fácil de todos, é o sinal distintivo que identifica o produto, né? Um exemplo clássico é da Coca-Cola.
Indicação geográfica que pouca gente conhece e é muito importante para as empresas, dependendo do produto que ela assinala. A indicação geográfica, que é protegida na propriedade industrial, ela pode ser de origem ou de procedência. A indicação geográfica de origem é aquela pela qual a região, por suas características geográficas e geológicas, ficou conhecida como grande produtora de determinado produto. Um exemplo clássico é champanhe. Champanhe é uma denominação de origem. Os espumantes de lá são identificados com essa denominação e ninguém mais no mundo pode usar champanhe a não ser quem seja de lá. Os outros têm que usar espumante. Isso é uma denominação de origem. Quer dizer, uma indicação geográfica, mais uma denominação de origem. E a de procedência, como é que eu vou explicar de procedência? A de procedência é também uma indicação geográfica, mas essa região ela não tem as qualidades intrínsecas de solo, de temperatura, não tem nenhum elemento geográfico relativo à produção de determinado produto. Um exemplo que a gente pode dar, não é indicação de procedência, mas poderia ser, é Detroit, nos Estados Unidos, com produção de carro. Ela é famosa pela produção de carro. Então, se quisesse fazer uma indicação de procedência, poderia botar lá Detroit. Todos os fabricantes daquela região identificariam seus carros com Detroit, identificando a procedência. Isso é identificação de procedência e indicação de origem. Pode trocar? Recebi aqui um momentinho. Eu acho que... Tá. Desculpa, vamos lá. A gente identificou, né? Marca, desenho industrial, patente, modelo de utilidade, indicação geográfica. Agora a gente tem que identificar a validade de cada um deles. Quanto tempo dura cada direito desse? A marca vale por 10 anos e é prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Né? Então, uma marca pode valer pelo resto da vida. Você tem uma marca, registrou, conta, a partir da concessão, 10 anos de validade, obviamente desde que pague a proteção do primeiro decênio. No último ano de validade, inicia o prazo para renovação, renova, vale por mais 10 anos e assim sucessivamente. A marca registrada é eterna, depende do zelo do empreendedor. A patente de invenção, que é como a gente falou lá, vamos supor que seja o ferro, ela no Brasil vale por 20 anos. E o modelo de utilidade, que seria aquele cortezinho do lado, ele vale por anos. Só que essa validade é contada do depósito, né? Diferente de marca. A validade não é contada da concessão, a validade conta do depósito. E aí a gente tem um probleminha muito interessante, que é recente, inclusive, foi a ação direta de inconstitucionalidade 5529, que anulou o parágrafo 1º do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial. O ministro Dias Toffoli entendeu que o parágrafo 1º dizia respeito a uma prorrogação indeterminada do prazo de patente. Esse parágrafo 1º ele tinha por objetivo evitar que a morosidade do serviço público no julgamento de uma patente fosse creditada, quem tivesse que pagar por ela fosse o particular. Como a gente viu aqui agora, a patente ela vale por 20 anos contado do depósito. Mas o titular da patente só vai exercer o direito relativo à patente após a concessão. Então, esse parágrafo 1º dizia o seguinte: a patente não vai valer por menos de 10 anos. Ela não pode valer por menos de 10 anos. O que acontecia na prática? O sujeito entrava com pedido de patente, acontece até hoje. Dependendo da natureza de patente, ela é impugnada por todos pareceres imensos de renomados especialistas, cada um na sua área. O NPI também tem renomados especialistas fazendo exame, mas aí acaba demorando. E às vezes ele concede a patente, após o exame, no 15º ano
de existência dela. Isso vai acontecer, se ela vale por 20 anos, se o INPI só concede no 15º, o titular só vai poder exercer os direitos dele em relação a terceiros nesses últimos 5 anos, do 15º ao 20º. Então, o parágrafo primeiro dizia, não, olha só, se o INPI demorar para decidir, a patente ela vai ter que ter uma validade mínima de 10 anos. Então, o peso, pela morosidade do Estado, não era pago pelo particular, pelo titular do pedido de patente. Então, dava-se um temperamento em relação ao prazo de validade. E isso era assim, tanto em relação à patente quanto ao modelo de utilidade. A patente era validade mínima de 10 anos e o modelo de utilidade 7. Mas assim não entendeu o Supremo, né, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que entendeu por anular esse parágrafo primeiro. Então, o que está acontecendo no mercado é que o INPI continua demorando muito para examinar as patentes, apesar dos esforços, continua demorando muito. E a sociedade civil tem feito movimentos para que o INPI volte a ter autonomia financeira. Ele tinha no passado autonomia financeira e geria os recursos, e era totalmente autossuficiente, não dependia do Estado. Com o Caixa Único da União, o INPI agora depende do repasse. Com isso, os quadros do INPI estão sendo cada vez mais esvaziados, os grandes técnicos estão se aposentando, não tem novos concursos. Isso faz com que o exame de patente demore cada vez mais. Então, a grande luta, em substituição a esse parágrafo primeiro do artigo 40, da sociedade e dos especialistas, é convencer o governo a retomar a autonomia financeira do INPI para que ele possa ter os quadros fortalecidos e diminuir o tempo de exame. E aí não tem mais essa discussão se deve ser um prazo mínimo ou se não deve ter um prazo mínimo. Obviamente, também está se batalhando na via legislativa para ver se a gente consegue retomar as condições anteriores. Mas isso é uma questão importante que tem abalado, sobretudo, a indústria farmacêutica e outros setores, mas é relevante. Os desenhos industriais, eles valem por 10 anos, isso eu não tinha falado, contados do depósito e prorrogáveis por mais 5 anos, por 3 períodos sucessivos de 5 anos. Os desenhos industriais são aquelas embalagens que a gente viu, os perfumes e tal. E as indicações geográficas, que é muito interessante, que realmente tinha que ser assim, as indicações geográficas não têm prazo de validade. Realmente, né? Como é que você vai dar um prazo de validade para champanhe? A região de champanhe está lá, continua estando lá. Então, não tem como, a não ser que ache uma hecatombe e deixe de existir. Então, as indicações geográficas não têm prazo de validade. Agora, pode trocar? Agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, e aí entre os advogados e jurídicos que estão presentes, vai encarar a natureza jurídica dos direitos de propriedade industrial. É um tanto quanto complexo isso, mas vamos lá. Majoritariamente, entende a doutrina que o direito de propriedade industrial é um direito de propriedade, como diz o nome. Mas há também quem diga que é um direito sui generis e um regime especial das coisas incorpóreas. No nosso caso, a gente pode, para trazer um pouco mais concreta a discussão, a gente pode dizer que eles são ativos intangíveis de valor primário. Eles podem ser entendidos como a exploração exclusiva de um material por período temporal. Pode trocar? Outra discussão interessante é se a propriedade industrial é um direito fundamental. Isso dá um debate acadêmico interessante. Desde 1787, as patentes estão incluídas na Constituição Americana. Veja, 1787. Então, lá se tinha uma ideia de que os Estados Unidos têm um dever fundamental de proteger os inventores e as invenções. Então, de lá para cá, a propriedade industrial vem ganhando relevância no mundo,
sendo preponderante não só no desenvolvimento econômico, como também social e humano. Para a ONU e para a OEA, a propriedade industrial é efetivamente considerando a importância que as novas tecnologias têm no desenvolvimento dos povos, combatendo as desigualdades, né, que à medida que o povo vai incorporando a tecnologia, as desigualdades vão diminuindo, as diferenças vão diminuindo, o que evidencia, né, a relação entre os direitos fundamentais e as relações privadas. No Brasil, por opção do nosso Constituinte, a propriedade industrial foi alçada no quinto ao direito fundamental. Ela está taxativamente, não tem nem discussão no Brasil. No Brasil, a propriedade industrial é direito fundamental. Está lá, no artigo 5º. Mas sobre as condições de respeitar o interesse social e econômico. E aí, qual é a função social da propriedade industrial? Como eu disse, no Brasil, os direitos de propriedade industrial, de acordo com o artigo 5º, inciso 29, só são assegurados na medida do interesse social, tecnológico e econômico do país. E aí, um parênteses nesse slide, também, como eu tive grande parte da minha formação em Portugal também pensa da mesma maneira. O próprio Código da Propriedade Industrial português, logo no seu artigo 1º, ele também aborda a função social da propriedade industrial. Pode trocar. Pacto social. O pacto social serve para a gente entender por que uma pessoa faz um pedido de patente. Se ela pode guardar a criação dela em segredo. Por que ela faz patente? Ao invés de manter a sua criação em segredo, o risco, né, de alguém descobrir e usar e fazer igual, o inventor revela a invenção ao Estado, que em troca lhe dá proteção por um tempo determinado, ao final do qual aquilo passa a ser de domínio público. O que então é a patente? Durante aquele determinado tempo, como a gente viu, patente 20 anos e modelo de utilidade 15, o Estado assegura ao inventor o poder de exercer o domínio em relação aos demais, impedir que os outros usem, ou seja, o Estado dá a segurança, te protege, ele vai poder pedir indenização, vai poder impedir a exploração, mas ao fim daquele prazo, a invenção do domínio público é incorporado à sociedade. Então, disse que, em matéria de propriedade industrial, há um pacto social que faz com que a invenção, a tecnologia, esteja a serviço da sociedade. Pode trocar. Para muita gente, de acordo com isso que a gente falou até aqui, o direito de propriedade industrial é um direito à clientela, porque diz respeito ao impedimento do terceiro de explorar o mesmo produto ou a mesma marca. Quer dizer, é ilítico, né? É um direito oponível a todos, erga omnes, né? Como se diz, é um direito temporário, de escritório em que a patente é concedida, e aí tem uma questão relevante, porque muitas vezes a corporação pede a patente num país e pensa que está protegida nos outros. Não está. A patente, se você pede uma patente no Brasil, por mais sensacional, espetacular que ela seja, e você não faz o pedido de patente nos Estados Unidos, seja via tratado ou depositando lá, na sequência, você não tem os direitos nos Estados Unidos. Então, a patente no território, na nação onde ela é feita. Lógico que pelos tratados internacionais você consegue pleitear a propriedade do invento também em outros países. Mas se bobear e fizer num país só vai exercer a propriedade nesse país. No resto do mundo, todo mundo vai usar sem ter que pagar royalties. Pode trocar? Então, como a gente viu, por ser um direito fundamental e por ter sido no Brasil alçada ao direito fundamental,
a propriedade industrial ela tem minimizado a possibilidade de intervenção do Estado. A propriedade industrial, então, ela se dá com viés negativo, na medida em que seu titular pode, dela livremente, pode impedir a exploração dela por terceiro, e tem o viés positivo, o seu titular pode livremente dela dispor. Na verdade, esse negócio de faceta positiva e negativa, a gente só é relevante para entender que a faceta positiva do direito ela atende ao poder de licenciar, ao poder de explorar, licenciar a exploração do evento. E a faceta negativa ela só serve para assegurar os direitos da faceta positiva, obviamente. Pode trocar? Como se dão os licenciamentos de patente? Né? Na grande maioria das vezes, o inventor não tem interesse direto na exploração da patente ou não tem condições financeiras, nem parque industrial compatível. Então, ele opta por licenciar a exploração da patente em troca de remuneração. De acordo com essa natureza do direito fundamental, com mínima intervenção do Estado e do pacto social, o inventor revelou sua criação ao Estado em troca da garantia de exclusividade, em função de ser um direito à clientela, oponível a todos, portanto, de livre disposição. Então, via de regra, as licenças são voluntárias, realizadas por contratos escritos, com cláusulas específicas que devem ser observadas junto aos órgãos públicos para que produzam os efeitos em relação a terceiros. Importante notar em relação às patentes que, ao contrário do que muita gente pensa, a patente não dá de uso do produto patenteado. A patente dá direito de impedir o terceiro de usar o produto patenteado. É completamente diferente das marcas, por exemplo. As marcas elas dão direito de propriedade e exclusividade de uso. Quem registra uma marca tem direito de propriedade de uso. Quem obtém uma patente obtém o direito de impedir que terceiros explorem aquele produto. Isso fica mais fácil de compreender naquele exemplo do ferro de passar roupa, que era a patente, e do patente de modelo de utilidade do corte do lado. A gente pode dizer que o modelo de utilidade é uma patente dependente, ou seja, o cortezinho do ferro é uma patente dependente do ferro. Então, o titular da patente de modelo de utilidade, ele não pode, com a patente, explorar, nesse caso do ferro, do cortezinho do ferro, ele não pode explorar a patente, ele não pode ir no mercado e fazer um ferro de passar roupa com aquele cortezinho do lado, porque, na verdade, o ferro de passar roupa é uma patente do anterior. Então, para ele explorar essa patente dele, do cortezinho, ele tem que pedir uma licença do titular do ferro. E o titular do ferro, caso queira fazer um cortezinho, tem que pedir do modelo de utilidade. E isso é muito comum nas licenças cruzadas, né? E isso a gente vê, inclusive, muito na indústria automobilística. A gente vê que hoje todos são praticamente idênticos, né? Todos têm freio ABS, todos têm airbag, todos têm câmera de ré, todos têm farol especial, todos têm central multimídia. Enfim, todos eles têm basicamente as mesmas tecnologias. E como é que a gente explica isso se cada veículo desse tem centenas, às vezes milhares de patentes? O que acontece é que cada corporação, como eu disse, a patente não dá direito de explorar, dá direito de impedir o uso. O que acontece? Cada corporação, quanto mais patentes tem, ela tem um pool, um portfólio de patentes que serve para negociar com a montadora. Ele chega para a montadora concorrente e fala: o que você tem de novo aí? O que você tem de bom de patente que você pode me licenciar? Eu tenho isso, isso, isso. Eu tenho isso, isso. Aquele que tem o maior número de patentes, obviamente, ele vai ter vantagem competitiva e vai conseguir um preço melhor, um preço final melhor para o carro.
o que acontece na prática é que eles trocam licenças. Então, fazem licenças cruzadas de patente para que todos eles tenham mais ou menos as mesmas características no mercado. Isso é muito interessante. Pode trocar? A gente entra agora na licença compulsória. Isso diz muito respeito aos medicamentos. Na licença compulsória, né, a liberdade e a vontade são mitigadas. Né? A licença compulsória se dá em alguns casos. Em caso de patente dependente, como nesse caso que eu falei, do cortezinho do lado, pode ser que a exploração da patente dependente seja tão importante para a sociedade que faça com que o Estado obrigue o dono da patente anterior a licenciar o segundo. Então, isso é uma licença compulsória. Ela pode se dar também em caso de saúde pública, isso aí a gente pode até falar daqui a pouco, quando determinado medicamento ou terapia não puderem ser explorados sem autorização do titular, então pode ter uma licença compulsória. Em caso de interesse público geral, quando, por exemplo, uma tecnologia de uma edificação de uma ponte depende da licença de um titular de patente. O que acontece na licença compulsória é que quem decide é o Estado, o particular perde essas faculdades. É uma interferência total da administração pública na seara privada. O interesse social sobrepõe ao particular. É um dirigismo estatal, sem dúvida. E aí a questão importante, como eu disse no início, é que diz respeito aos medicamentos, e hoje em dia fala-se muito em relação às vacinas. Né? E vulgarmente as pessoas falam de quebra de patente. Na verdade, esse termo não existe no direito, né, da propriedade industrial, quebra de patente. Porque existe compulsória. A patente ela não deixa de existir, ela não é quebrada, ela não é abolida, ela não é caducada. Simplesmente o titular tem que aceitar a imposição do Estado para que ele licencie aquela patente, a exploração daquela patente. E hoje em dia tem se falado isso em relação às vacinas. Né? Voltou muito, o debate sempre existiu, mas hoje muito em relação às vacinas. Eu particularmente, acho que não é necessário uma licença clara. Existem outros mecanismos. O Estado dispõe de outros mecanismos negociais com o titular da patente, ao invés de estabelecer licença compulsória. O problema de um país qualquer estabelecer uma licença compulsória de medicamento, uma patente qualquer, é que o Brasil tem os principais acordos e tratados internacionais sobre propriedade industrial. E os investidores normalmente direcionam seu capital que respeitam a propriedade intelectual. É mais seguro. Então, se um país começa a fazer muita licença compulsória de inventos, os investimentos deixam de vir. Então, entende-se que, via de regra, não é aconselhável o país fazer licença compulsória. Eu acho que meu tempo está acabando, né? Eu vou falar, então, rapidamente de valorização de marca. Pode trocar? E depois a gente entra para os debates, que aí podem surgir questões específicas, relevantes, que podem chamar a atenção das pessoas. No que diz respeito às marcas, é importante a valorização dela, que é o branding, né? É a construção da imagem dela no mercado, o fortalecimento dela no mercado. Investimento, isso acontece com investimento em divulgação do sinal, qualidade do produto que ela assinala, e também com repressão às imitações, né? Se você deixa que muitas imitações ocorram no mercado, você dilui o valor distintivo do sinal e ele, obviamente, perde seu valor competitivo. Quanto mais ativo é o titular da marca, menos a concorrência se arvora a imitar e copiar a marca dele, né, porque as ações podem atingir valores significativos. A gente não pode esquecer que, muitas vezes, uma marca, quando ela é criada, ela vai um pouco mais do que o valor que foi gasto para pedir o registro dela, né? O que se gastou no INPI com o advogado. Só que, ao longo do tempo, com a sua valorização, com o seu branding, ela vai incorporando da empresa e ela pode atingir valores
estratosféricos. Um exemplo clássico que se tem é da marca Coca-Cola, que ela vale mais do que todo o parque industrial dela. Então, é o principal ativo do conglomerado. Então, na verdade, o branding, né, que é a valorização da marca, muita parte despercebida em muitas empresas, ela tem implicação na própria avaliação das empresas, fusões, de aquisições, de ofertas, de IPO, enfim, é fundamental que a marca seja um ativo preponderante. E para formar uma marca valiosa, pode trocar? Você tem que ter atenção aos tipos de marca. Né? Como é que você vai escolher uma marca que seja boa para o seu negócio? Você não deve escolher um sinal genérico. O sinal genérico é aquele que é desprovido de distintividade. Então, ele não tem proteção. Um exemplo clássico, para que se entenda, é você querer identificar um produto chamado café pelo nome café. Não vai conseguir, porque é de uso necessário, comum e vulgar. Você não vai conseguir registrar. Né? Então, você não pode escolher um sinal desse. Então, o ideal é que você escolha uma marca para trocar, uma marca arbitrária. Uma marca arbitrária é uma marca que ela tem um significado, mas o significado não tem relação com o que ela identifica. Usando o mesmo exemplo de café não pode, de uso comum. Mas café para perfume, por exemplo, pode, tanto que está registrado. Café está registrado para perfume. Então, essa é uma marca arbitrária. E a marca de fantasia é melhor ainda, porque é aquela marca que sequer é dicionarizada. Exemplo clássico, Bic e Coca-Cola. Então, essa escolha, a hora de escolher para valorizar, é muito importante também. Então, para trocar, eu acho que eu vou ficar nesse, para depois a gente... Não sei, se eu puder me estender mais um pouco, aí eu me diga se eu posso me estender. Mas vamos lá, enquanto ele não me interrompe, eu vou falando. Como é que você protege seus ativos de TI? O primeiro passo na corporação é você identificar quais ativos de propriedade intelectual estão inseridos no seu negócio. Como a gente viu aqui, tem muita coisa. Eu nem consegui usar o tempo para falar de tanta coisa que tem. Tem muitos ativos de propriedade industrial para serem usados. Então, para você identificar no seu dia a dia, muitas vezes você tem que socorrer de uma consultoria especializada, com um olhar clínico, que vai olhar para o seu negócio, e às vezes vai descobrir verdadeiras minas de ouro que você não tinha percebido. Como eu disse, às vezes o preço, a aparência da sua loja, ela é tão significativa que ela é um patrimônio seu que você tem que proteger. O seu know-how, o banco de dados, e como eu estava falando até com o Lucas antes, os métodos de negócio, como é que você vai proteger seus métodos de negócio? Isso tudo são ativos importantes de propriedade industrial. Então, se você não identifica corretamente, se você não tem uma consultoria especializada para identificar corretamente quais são os ativos que você tem dentro do seu negócio, muitas vezes você deixa de ganhar dinheiro com um bem que está lá, que é seu, que está à sua disposição, que você criou, que você podia usar no mercado. E como é que essas consultorias, esses grandes escritórios de propriedade industrial, como o nosso, como é que eles fazem a proteção? Pode trocar? Como é que eles fazem como é que nós fazemos a proteção de cada segmento? A gente faz nos conselhos judiciais, né? Lucas entrou. Lucas, eu posso continuar? Eu ainda tenho tempo ou tenho que interromper? Você sabe? Aí na apresentação, fica à vontade aí, tá? Tá no tempo legal aqui, pode ficar à vontade aí. Tá. Então, o contencioso judicial, a gente faz todas as áreas ligadas à propriedade industrial, né? Envolvendo marca, patente, desenho industrial, direito autoral, nome de domínio, entretenimento, produções artísticas, audiovisual, eventos, publicidade, tudo isso. Então, toda disputa judicial envolvendo todos os ativos de propriedade industrial, a consultoria especializada faz. Marcas, faz buscas, pedido e acompanhamento de registro no Brasil e no exterior.
Indicação geográfica, faz o depósito e registro da denominação de procedência. Patente, aí é uma questão relevante, faz análise de patenteabilidade, isso é muito complexo, você tem que ter um corpo técnico especializado, não adianta só ter os juristas especializados. Sem os juristas especializados, você não faz patente, mas também sem o corpo técnico especializado, você não faz patente. Patente, por exemplo, você vai fazer patente de medicamento, você tem que ter o farmacêutico, o químico, às vezes tem que ter um engenheiro, né, especialista. Então, o que os escritórios fazem? Análise de patenteabilidade, né, as buscas por anterioridade, buscas de infração, busca de impugnação, elaboração de relatório, né, que é o FPO, que é o de liberdade de exploração, e o pedido de acompanhamento da patente no Brasil e no exterior. Nos desenhos industriais, tem que ser busca de anterioridade também, como se faz inclusive nas marcas, pedido e acompanhamento no Brasil e no exterior. Repressão à concorrência desleal. Isso se faz evitando a cópia de RAL ou a cópia de trade dress, como eu e de soluções técnicas não registradas. Combate à pirataria. É um planejamento e implantação de medidas de combate à pirataria, incluindo medidas de fronteira, um policiamento, isso é sério, é grave. Apresentação de propriedade intelectual junto às autoridades aduaneiras, emissão de laudo de constatação, retenção alfandegária de carga, apreensão judicial de mercadoria nos portos, acompanhamento de apreensão de policiais e destruição de mercadorias. No direito autoral, é a análise das infrações, aí também tem um trabalho pericial, né, a análise das infrações, análise e elaboração de contratos de licenciamento, depósito de pedido, né, tanto nas áreas artísticas quanto literárias, e proteção no aspecto do design das peças publicitárias. Tem os contratos de franchising, que tem regulamento específico, outra lei, contratos interessantíssimos que podem envolver toda a gama de direito de propriedade intelectual em relação ao software. Proteção do melhorista, de cultivares, né, isso a gente também faz, e toda a área de entretenimento. Enfim, o que eu fiz aqui foi dar um apanhado geral, como a gente viu, sobre o que vem a ser a propriedade intelectual. Eu estourei o tempo? Não, deu na hora, Alexandre. Muito bom, obrigado. Só fazer um laço. Fala. A gente teve esse atraso no início e aí a gente, né, empurrou aí o tempo do fim também para exatamente 2h50. Então, sem saber, você cumpriu certinho o horário aí. Olha. Transmissão de pensamento. Muito bom, depois, vamos dar um jeito, vamos de registrar isso aí no programa de computador. Muito bom, viu, Alexandre? Bacana demais a explicação, né? Acho que você trouxe aí bem né, os pontos mesmo que a gente precisa minimamente conhecer, né? Porque é importante a gente saber, né? Alguns aspectos aí que certamente vão influenciar, né? Vão ser diretrizes, muitas vezes, para o planejamento de alguns projetos, né? É importante, né, as pessoas compreenderem que isso tudo aí, nesses elementos todos que você trouxe, eles não devem ser tratados simplesmente como um conhecimento, mas eles devem ser tratados do ponto de vista dos projetos como uma premissa para a elaboração de projetos, ou seja, né, considerar, né, as regulamentações existentes, as legislações aplicáveis aí, considerar isso como premissa do projeto, para que não tenha, né, nenhum problema, né, nenhuma divergência de entendimento aí. Não se proteger, não só para se proteger, para evitar também a violação de terceiro. Exatamente, exatamente. E aí a primeira pergunta aqui, né, que eu vou fazer é exatamente nesse sentido, né? Você trouxe aí esses elementos interessantes, né, que devem ser considerados, deu, né, alguns exemplos aí, inclusive, de
dos projetos, né, dos possíveis projetos que têm esse tipo de envolvimento, né? Aí eu queria que você explanasse para a gente aí com o seu conhecimento aí, né, grande aí, já tem uma carreira bem estruturada nessa área de conhecimento. O que no seu ponto de vista, precisa ser melhorado ou reconsiderado ou aprimorado no que diz respeito a essas diretrizes, né, desses órgãos que regulamentam esses procedimentos, essas práticas, com esse olhar, beneficiar e propiciar ali, promover essa inovação, né, melhoria contínua, sem que isso traga problemas, né, futuros aí. Então, o que você acha aí que ainda precisa ser feito, que ainda precisa evoluir, tanto do ponto de vista dos órgãos reguladores, das legislações e também das empresas, né? Como é que as empresas podem avançar e evoluir nesses aspectos aí? No que diz respeito à legislação, a nossa legislação de propriedade industrial é uma das mais modernas do planeta. Então, a gente está bem evoluído. Muita gente não sabe, mas o Brasil é um dos primeiros signatários da Convenção da União de Paris, lá na época de Dom Pedro. Então, o Brasil está ligado à propriedade industrial, por incrível que pareça, muita gente acha que a gente só está no campo, né? A gente está ligado à propriedade industrial desde o início. O país já nasceu ligado à propriedade industrial. A gente está desenvolvendo a propriedade industrial há muitos anos. A legislação, ela vem citando aos tratados internacionais, tanto que a grande maioria dos países hoje, que fazem parte do TRIPS, tem as suas legislações mais ou menos parecidas. O exemplo, como eu estudei lá, é Portugal e Brasil. Os nossos códigos da propriedade industrial são basicamente os mesmos, com algumas nuances. Eu acho deles um pouco melhor. Mas a gente está mais ou menos no mesmo caminho, porque segue a trilha internacional ditada pelos tratados internacionais que se dão no âmbito, hoje em dia, da Organização Mundial do Comércio, né? Então, quem não tem uma legislação adequada está fora da Organização Mundial do Comércio. É uma pressão da Organização Mundial do Comércio para que todo mundo se adeque. Todo mundo fale a mesma língua, mesmo porque o direito da propriedade industrial é muito internacionalizado. Então, para que os países se comuniquem, que uma patente seja requerida aqui, seja requerida lá fora, uma aqui, lá fora, e vice-versa, a gente está a legislação mais ou menos equivalente para que todos tenham a segurança jurídica de como os estados vão se comportar na hora que receberem pedido de registro de marca, patente, desenho industrial e tudo mais. Agora, objetivamente respondendo a sua pergunta, no que diz respeito à inovação nas corporações, tem que ter cuidado com o que surge dessa inovação, né? Muitas vezes é um programa de computador, como a gente falou lá no início, que soluciona diversos problemas da corporação, não só da produção, mas como da gestão, da operação em si. E aí é o direito autoral que tem que ser protegido. Um detalhe que eu acho que até a gente falei en passant, diz respeito aos métodos de negócio, né? Que no Brasil a gente não tem patente para o método de negócio, ela não é tida na nossa legislação. Nos Estados Unidos é. Então, o que faz para contornar? A pessoa tem um método de negócio, tem uma estruturação, criou os meios computacionais, enfim, e não consegue fazer a patente no Brasil. Aí o que muita gente faz? Vai aos Estados Unidos, faz o pedido de patente lá, nos Estados Unidos, e via tratado internacional tenta internalizar no Brasil a patente de método de negócio. Não há uma garantia de que o INPI vai aceitar, porque a nossa lei proíbe, mas como as discussões, como a gente disse também, vem se arrastando ao longo dos anos, uma alteração legislativa que passe a aceitar, ou até mesmo decisão judicial que permita. Então, o entrave, objetivamente, né? O entrave que pode haver no Brasil, que precisa ser aperfeiçoado, é no que diz respeito à patenteabilidade de determinados produtos. Por exemplo, terapias gênicas, no Brasil não se permite patenteamento de terapias gênicas, mas os acordos internacionais indicam que os países membros devem aceitar patenteamento de terapias gênicas. Nos Estados Unidos,
Na verdade, os Estados Unidos aceita a patente de quase tudo, né? Para o americano interessa que exista a proteção. Então, tem patente de quase tudo. Agora, na Europa, sobretudo, é uma questão ética e moral sobrelevada. Então, quando se fala em terapia gênica, quando se fala em patenteamento de conhecimentos tradicionais de povos indígenas, né, de substâncias da selva, a gente encontra entraves. E a lei também apresenta esses entraves. Então, se existe uma deficiência nossa, que é pouca, mas se existe, é no que diz respeito à paternidade de determinadas situações. Mas de resto a gente está muito bem, tá? Muito bom, é isso aí. A tendência do movimento de inovações é que esse movimento, esse fluxo que você falou, aí, comece a crescer e por natureza também comece a melhorar o que precisa, né? Então, esse exemplo que você deu aí é legal, né? O trânsito de passar uma patente para outro país para depois tentar voltar a patente para cá, né? Isso é um trânsito que, naturalmente, é uma ginástica. É uma ginástica que trazendo isso para o nosso linguajar aí de gestão, né, é ineficiência, né? Isso gera ineficiência, isso gera uma morosidade, gera um mais elevado, e isso gera um custo mais de morosidade, né? Ou seja, o processo tem que ser mais eficiente, né? Então, acho que é isso que você trouxe aí, a importância de esses todos os atores envolvidos o tempo inteiro questionarem aí, né, e promoverem esse tipo de melhoria, né, melhoria nesse e as processo. Corporações podem forçar seus representantes para haver melhoria legislativa também, né? Exatamente. Uma curiosidade nesse sentido, falando de Portugal, vira e mexe eu acabo falando de Portugal, mas lá eles têm lógico, um país muito menor, né? Muito mais antigo que o nosso, mas muito menor, e eles têm uma atividade legislativa muito intensa. Então, quando eles começam a ter problemas no judiciário, sobre questionamento, vale ou se não vale a patente, se a patente é nula, se ela é anulável, enfim, quando eles começam a discussão no judiciário, que aqui no Brasil a gente leva, às vezes, 30, 40 anos discutindo aquela questão, eles começam a perceber que aquilo está indo para os tribunais superiores, está indo para o Tribunal Constitucional de lá, enfim, está começando a ter um debate sem fim, eles fazem logo, alteram logo a lei, introduzem logo a modificação, acabam com o debate. Infelizmente, aqui no Brasil, como a nossa atividade legislativa ela é muito complexa, né? Nós somos um país muito grande, a gente tem dificuldade de implementar essas soluções legislativas. Então, a gente se debate no judiciário mesmo com questões intermináveis, que às vezes você, com uma vírgula em um ponto na legislação, resolve a dúvida. Mas na legislação está faltando aquela vírgula, está faltando aquele ponto, a discussão vai ao Supremo e fica lá séculos. Assim, né, a velocidade desse processo tem que acompanhar a velocidade do mercado, né? O mercado está com uma velocidade aceleradíssima, né? São inovações em cima de inovações e numa velocidade, um espaço de tempo curto e no processo como um todo, né, essa questão aí legislativa, né, não pode ser um gargalo, né? Ela tem que ser um estímulo, ela tem que acelerar o processo. Mas esse é o maior problema do direito no mundo inteiro. O direito ele surge, obviamente, da sociedade, das questões sociais, né? É o ovo ou a galinha? Com certeza é a galinha. São as questões surgem primeiro e o direito depois vem com o ovo, né, para arrumar a casa. O que acontece é que na tecnologia, com a inovação, a velocidade é estúpida, é todo dia. Um boleto no mês seguinte ao que ele foi criado. E o operador de direito sequer conseguiu registrar aquele primeiro aplicativo. E no mês seguinte ele já está obsoleto. Enfim, né, o direito está sempre correndo atrás da tecnologia, da velocidade da tecnologia. Então, o grande desafio para os operadores de propriedade industrial
no que diz respeito à tecnologia, é conseguir acompanhar a velocidade. Tanto nas coisas que são absolutamente novas, que o direito não conhece, porque surgem situações na tecnologia que o direito olha para ela e não sabe como lidar, não sabe como enquadrar. E a coisa, obviamente, tem que ser protegida de alguma forma. Aquela criação, ela teve uma atividade inventiva, ela teve uma solução espetacular, e algum amparo. Aí você vai procurar na legislação, não tem. Aí cai naquela história lá da ideia do direito autoral, mas é só uma ideia. Não, não é só uma ideia. Ela tem um resultado econômico estupendo. O meu valor competitivo é completamente diferente do meu concorrente em função de eu ter esse meu esquema, minha trajetória. Então, o direito tem que tentar realmente acompanhar essa evolução tecnológica, essa inovação. É um desafio, é o maior deles, eu acho. Mas no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. Nós estamos bem, tem que dizer isso. Nós estamos... não, que bom, mas é bom ouvir mesmo, né? Você como especialista aí, você dá esse parecer que nós estamos bem, porque, como eu disse, né, é um assunto que é pouco debatido. No direito. Então... No direito. No direito. Mas o que você estava falando é interessante o que você estava falando, porque é uma mudança, né? Eu enxergo até como uma mudança, isso que você falou que o problema é no mundo inteiro, né? Uma mudança até cultural, dessa cultura que ainda existe de achar do governo ser ali um controlador de tudo, né? Dos governos aí, das legislações de todos os países aí, quererem regular o tempo inteiro, né? Controlar o tempo inteiro. E isso, né, voltando aqui para o nosso mundo da gestão aqui, né, igual dentro das empresas, quando você regula demais, burocratiza demais, você não tem inovação. Dentro das empresas é assim, né? Quando a empresa engessa, exatamente, quando engessa o processo, não vai sair inovação nunca, porque vai ser aquele mais do mesmo. Vai seguir naquele trilhozinho, sem ramificação nenhuma. Exatamente. Então, se não tiver, né, do ponto de vista, igual você falou, no mundo inteiro, um mindset aí dos órgãos públicos, né, de soltar a mão, né, dos negócios, né, de preocupar com o básico ali, né, preocupar com o que precisa preocupar, saúde, educação e segurança, né? E alimentação, enfim, Por isso que a gente tem se batido tanto. Por isso que a gente tem se batido, os profissionais todos da área, na autonomia financeira do INPI. O INPI precisa voltar a ter autonomia financeira. É isso que vai fazer com que o órgão volte a ter decisões rápidas. Eles estão fazendo um trabalho hercúleo para acelerar as decisões. Em todas as áreas, nas marcas, nas patentes, desenho industrial, trabalho hercúleo. Então, juntando gente de tudo quanto é lugar. O problema sério é que a gente infelizmente, teve um sucateamento do órgão. A gente viveu durante muito tempo, ainda tem resquício disso, de terceirizados fazendo exame de marca, contratado, terceirizado, não pode. É um assunto extremamente técnico, tem que ter profissional técnico qualificado. E o INPI sempre teve gente da melhor qualidade, gente super preparada, tanto nas esferas administrativas quanto na procuradoria, gente da melhor qualidade. E o INPI, para ser assim, ele tem que ter autonomia financeira. Tem que ter autonomia financeira para poder decidir rapidamente, com concretude e com certeza do processo. Se tirar o dinheiro do órgão e ficar repassando a conta-gota, obviamente não vai conseguir julgar direito. E não julgando direito, gera problema no país. A gente não tem segurança jurídica. E um país que não tem segurança jurídica nas decisões não tem investimento. Simples assim. Exatamente, é uma bola de neve. Exatamente. Parece uma coisa simples, mas a importância é crucial para o desenvolvimento do país, tecnológico e social. Exatamente. E aí parte disso que você trouxe agora, que o início do gargalo é a regulação financeira, que é o famoso, né, quando a gente fala ali, né, corta a fonte, né? Está cortando a fonte. A fonte para tudo acontecer, né? E é só deixar ele andar sozinho. É só não mexer no que é dele.
porque ele sobrevive das suas taxas federais. Ele sobrevive das suas taxas federais. Todo usuário do serviço de propriedade industrial recolhe taxas federais. E essas taxas federais deixam o INPI autossuficiente. Então é só deixar ele andar sozinho, que ele vai muito bem. Agora você não atrapalhar. É isso aí, é isso aí. É isso aí, doutor Alexandre. Obrigado, viu? Muito bom, muito bacana aí o bate-papo. Deixa eu só conferir que se tem mais perguntas. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu ver aqui, acho que não tem mais perguntas, não. Acho que já exploramos as perguntas. A gente bateu todos os limites de horário, não foi? 3 horas, né? A gente bateu todos os limites. Atrasou um pouquinho, mas deu certo. Aqui, ó, muito obrigado, muito bacana aí, viu, a explicação. Obrigado pela contribuição aí no evento, né? Eu agradecendo aí como o mediador de hoje, né? Foi uma honra para mim fazer a mediação da sua palestra aí e agradecendo como diretor da UBQ. Não, beleza. E agradecendo como diretor da UBQ por contribuir para esse projeto aí legal da UBQ, que é disseminar, né, essas boas práticas, e certamente isso tudo que você trouxe aí são de boas práticas que têm que ser aplicáveis nas empresas, debateu aqui, né? As empresas têm que, da mesma forma como a gente quer que os órgãos públicos aí contribuam, né, as empresas também têm que contribuir, os empregados têm que contribuir, todas as partes envolvidas têm que contribuir para ter sucesso, né, no processo. Então, obrigado aí pela boa explicação, foi legal demais o bate-papo, conte conosco aí, sempre que precisar aí, quiser debater, aprofundar o tema aí, estamos à disposição aí também, beleza? Eu agradeço imensamente a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho, O problema é que o assunto é muito extenso, muito complexo, e eu tentei falar nesse curto intervalo de tempo sobre muita coisa. E às vezes fica faltamente, porque eu teria que falar 1 hora sobre cada instituto, pelo menos, para a gente poder entender com clareza. E o mais importante que eu acho que tem que ficar com o empresário é a ideia incessante para identificar os ativos de propriedade industrial e intelectual que estão envolvidos no seu negócio. A atenção do empresariado tem que ser nesse sentido, identificar os ativos que estão envolvidos no seu negócio para proteger e corretamente explorar, sem perder dinheiro. Eu agradeço a disposição. Se quiser fazer algum questionamento específico, por quem quer que seja, pode fazer por e-mail, eu estou à disposição. Basta entrar em contato. Muito bom, muito obrigado aí, valeu. Pessoal, obrigado aí a quem acompanhou nessa palestra aí do Dr. Alexandre, muito bacana. E vamos lá, né? Vamos dar continuidade aí. Tiago, agora é com você aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde, André. Um abraço. Bom Obrigado evento a todos. aí para assistindo aí. Tchau, tchau.